Mas eu acredito muito nisso, que há um propósito no nosso trabalho, né? Há um porquê que a gente faz o que faz, Sim, né? o trabalho, a vida, né? De tudo, né? Exato. E aí eu não tinha essa clareza. Então, tinha um sofrimento ali. Só que eu pensei, eu tenho 40 anos agora, né? Eu vou chegar nos 45. Eu tenho a opção de chegar formada ou não. Então, vamos lá. Você vai chegar. Aí eu né? pensei, com 45 eu vou me formar, vou atender. Até os 70 e tralalá, quanto mais velhinha a psicóloga, Sim. melhor, né? Quando há esse conflito dos seus valores com o que você faz 10 horas por dia, não vai dar. Você vai sofrer. Então, assim, a gente sempre pode recomeçar. A gente sempre pode tentar fazer algo diferente, algo novo. Mas eu acho que a ambição, ela é necessária. A gente precisa ter ambição, a gente precisa crescer. A vida é uma só. A gente estamos aí, somos novos, dá tempo de estudar. E a Kaizen que não para, meu jovem, a galera sempre inovando, meu gato. Cê é louco, hein? Agora a gente, com o maior prazer, vai mostrar pra vocês, ó, o novo vídeo institucional lá do pessoal. E aí, Lucão? Cara, Kaizen, eu acho uma palavra linda, mas você que veio de lá de origem japonesa, tal, você que desenrola dos Paranauê, o que é Kaizen, meu jovem? Kaizen, pessoal, vem de um conceito japonês que significa mudança para melhor. E vai em linha com o que o pessoal da Kaizen faz lá, um aprimoramento contínuo, já há 10 anos no mercado, trazendo novidades, se aprimorando, trazendo novas tecnologias, novos maquinários para atender você, nossos clientes. Não é não, Lucão? Você é louco? E a galera que os caras atendem, quem que é? Fala um pouquinho pra Cê galera. é louco, mano. O pessoal atende de Santini, Boticário, Torra, Hyundai. BV Cê Financeira. é louco, é só a nata. E a gente fala isso pra você que é nosso cliente entender o nível de exigência que essa galera pede. Ou seja, nossos clientes não vão ficar na mão também, né, meu jovem? Galera, você que tiver um projeto que não conseguir clarificar muito, meu, fica tranquilo, o pessoal lá tem todo o time que cuida de tudo pra você. Então, meu, entre em contato com eles, é a Nádia que vai estar atendendo vocês. Fala lá que veio do podcast Correndo pra Não Morrer Devendo, porque vai rolar o quê, Lucão? Descontando, né, meu cê é jovem? louco, hein? E se não tiver, manda falar com nós que a gente arruma pra vocês. Cobra a gente. Ah, Lucão, e o que o pessoal faz? Uma das coisas que tá muito em alta, que a galera vem nos pedindo e lá eles fazem, é o quê? O banner em tecido. Banner em tecido. A galera desenrola o projeto desde o início, galera. Entre em contato que eu tenho certeza que não será perdido. Kaizen Comunicação Visual. Fala galera, beleza? Bora lá, vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Recadinho, hein, galera? Curte, se inscreva, compartilha. Tem uma galera aí que tá acompanhando a gente semanalmente, mas ainda não se inscreveu no canal, isso aí, Lucão. meu jovem. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal! E aí, meu jovem? Bom demais? Bom demais da conta, 12/8, acima do excelente. Graças a Deus. E você? Maravilhosamente bem. Nossa senhora, eu me sinto bem estar aqui do seu lado e com os convidados que a gente tá trazendo. Não tem como se sentir mal, né, meu jovem? Estamos agregando conteúdo cada vez mais bacana, hein, É Lucão? isso aí que a gente fala, né, galera? E não é brincadeira. Papel e caneta na mão. Que hoje vai ter aula novamente. É isso aí, meu jovenzinho. Vai ter um MBA. Hoje tem, meu jovem. É. Promete, promete. Lucão, falar da melhor solução sistêmica que há no mercado hoje. A Net Varejo, meu jovenzinho. E por que ela é a melhor solução sistêmica, meu jovem? Porque a Net Varejo foi criada dentro de uma rede de loja de calçados, pensando especialmente para atender as demandas exclusivas do nosso segmento. Então, seja você cliente que tem uma loja de calçado ou confecção, com certeza a Net Varejo vai te atender da melhor maneira, pois foi pensada para solucionar todos os seus problemas. É isso aí, meu jovenzinho. Igual a gente sempre fala também, com a Net Varejo seu faturamento não para. Deu um probleminha na internet. Fica tranquilo, você não precisa daquele papelzinho pra você ficar anotando ali. Com a Net Varejo seu faturamento só vai, meu jovem. Não para nunca. E hoje, a atração de hoje é falar sobre cupom de desconto, meu jovenzinho. Sabe aquele cliente que comprou, sumiu, e você precisa trazer esse cara de volta? Existe uma ferramenta na Net Varejo que chama cupom de desconto, meu jovem. Exatamente, Lucão. Para facilitar e trazer o cliente cada vez mais para dentro da sua loja, incentivar ele a fazer as compras, além do cashback que a gente já vem falando, tem também o cupom de desconto. Você pode fazer ele totalmente de forma personalizada. Então você consegue oferecer um desconto para o seu cliente, retornar para comprar. E se você quiser dar o desconto numa bota, numa sandália, determinada marca ou determinada categoria, é você que escolhe. Ave Maria, Net Varejo sempre te ajudando a não parar de faturar, meu jovem. Nossa Net Senhora! Varejo! Bora lá apresentar a nossa professora da noite? Bora, que eu tô ansioso.
Nossa convidada de hoje teve sua infância vivida na Coab de Carapicuíba. Está com 44 anos de idade, é mãe das princesas Luana e Rafaela, além do pet Simba, e esposa do Márcio, há 26 anos. É formada em comunicação empresarial e fez licenciatura em língua portuguesa, pois pensava em ser professora. Possui MBA em varejo, distribuição e mercado de consumo. Possui também formação no curso de orientação profissional. E além de tudo isso, em breve se tornará psicóloga, pois cursa seu último ano de psicologia. Atualmente cuida do departamento de cobrança de um escritório de advocacia. No varejo, já atuou em grandes empresas como C&A, onde ficou por 15 anos, Choibis e Nitel. Além disso, também já foi representante. Em 2018, iniciou seu processo de transição de carreira e de lá para cá ajuda pessoas que estão passando por esse mesmo processo ou querem se planejar para migrar de profissão. Senhoras e senhores, com vocês, Kátia Novaes Navarro. Obrigada, gente, pelo convite. bem-vinda. Muito obrigada. Me sinto muito honrada de estar aqui, viu? prazer É um prazer. Prazer é nosso. Que currículo, hein? É, um pouquinho. Currículo extenso, tô ansioso. Muito História. aplicada, muito dedicada aos estudos, Gosto né? de estudar, eu gosto. Gosta mesmo? E Gosto sempre de foi estudar assim? e trabalhar. Sim. É mesmo, Sempre desde gostei. criança. Desde quando morava lá em Carapicuíba. Sim, desde criança. Eu cresci lá, né? E estudei em escola pública. Fiz até o ensino médio, né? Lá mesmo em Carapicuíba. Tenho amigos até hoje, de lá. Que legal. Inclusive, tem uma amiga na C&A que tá que- lá, Aham. que a gente cresceu junto lá na Coab. Olha que Que legal. top. Sempre E gostei vocês muito. trabalharam junto na C&A. Juntas, ela no RH e eu no Compras. Não, e é legal a gente começar falando disso porque estávamos falando um pouquinho no offline ali, né? Você morava de um lado, né, da ponte, e aí sempre falava que talvez, será que é possível ou será que não? Isso. Completa aí, por favor. Aí cara. a gente sempre olhava, né? Ali do outro lado da ponte, morava em Carapicuíba e via Barueri ali, Alphaville. Será que é possível, né? Que é próximo, né? Pra quem não conhece, explicar acho- um pouco, né? De um lado é Carapicuíba, que talvez é um Isso. bairro que não é... Não tem o glamour que tem Alphaville, né? Isso. E aí você, do outro lado da ponte, você consegue visualizar esse bairro top. E era um sonho, né? Assim, mas eu achava que não era possível, né? E Aham. aí, tem 4 anos que a gente mora lá. Eu e meu marido, a gente... Ah, vocês moram atualmente em Alphaville? Morando lá. Então, é possível, né? A gente batalhar, tem toda uma história aí, né? Exato, não caiu do céu, Não né? caiu do céu, né? Correndo, para não morrer Ó, devendo. sem preguiça nem medo de nada. Exato. E aí, trabalhando muito, que Deus honra, né? Que Eu legal. acredito muito nisso, né? Tu coloca os planos, né? Para ele nos ajuda. E seu início ali na jornada profissional se deu desde cedo, né, Kátia? Eu vou contar essa história porque é interessante. Eu, quando fiz 14 anos, no dia seguinte, eu já fui tirar minha carteira de trabalho. Porque eu tinha um desejo muito grande de trabalhar. Eu já queria trabalhar para ter as minhas coisas, né? Eu cresci numa família de meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? Eu tenho um irmão mais novo, uma irmã mais velha. Meu pai hoje tem 80, vai fazer 84 anos esse Olha, ano. que show. É um exemplo para mim, Exemplo. porque ele é nordestino, ele é do interior da Bahia e ele veio 17 dias em 1960 Guaraná de carona num pau de arara para chegar em São Paulo e construir a história dele aqui, né? Ele é um inspirador. E aí, minha mãe, que é uma querida, animada, dedicada há 75 anos à família, uma fofa. Então, Ela é daqui? ela é de Osasco, da Vila dos Remédios, né? Ela Aham. nasceu e cresceu ali. Legal. E aí eles se conheceram e foram morar na Coab, fui para lá. Então, é muito legal, assim, os meus pais, porque eles me inspiram demais, sabe? Isso é sensacional, né? Ter esse exemplo dentro de casa é Exato. demais, né? E aí, meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também tinha os afazeres dela, trabalhava, e eu tinha desespero para poder trabalhar. Então, quando eu fiz 14, eu fui lá tirar a carteira de trabalho, porque não tinha essas coisas de digital, né? Era tudo presencial. Então, eu fui, e aí comecei a procurar trabalho. Eu já estava estudando à noite, no ensino médio, e aí, quando eu fui, comecei a procurar, achei num bazar, tipo, vendia utilidades, assim, tipo lã, crochê,
Aí eu falei, é esse mesmo. Minha mãe tem certeza? Só que eu saía às 7h da loja do centro de Carapicuíba e tinha que entrar às 7h na escola. E aí, eu comecei a perder a primeira aula, fiquei pouco tempo e saí. E aí Mas já iniciou no varejo ali, foi o... Já foi exatamente. Foi o gostinho. Exatamente. Ralava ali, porque entrava às 9h e saía às 7h. Era lá em Carapicuíba Lá em mesmo? Carapicuíba. Era um bazar, chamado Bazar Cris, que vendia coisas, utilidades e tal. Aí eu saí para poder estudar, né? Minha mãe falou, você não precisa, não tem que estudar. Aí eu, tá bom. E aí eu comecei com uma amiga minha lá da Coab, ela falava, vamos no centro comercial de Alphaville, porque lá tem muita agência, a gente vai entregar currículo e a gente vai arrumar trabalho. E aí eu comecei eu ia, muito lá. E a gente começou a ir numa agência que chamava Serville. Essa agência nem existe, né? Não existe mais agência de emprego, né, gente? E eu ia muito lá, a gente fez amizade com as meninas. Essa minha amiga arrumou emprego lá dentro. Lá dentro. E eu recebi uma carta de indicação para uma vaga lá na C&A, que era para trabalhar como office girl. E aí eu fiz a entrevista e passei no processo. Eu tinha 14 anos, isso na época. E entrei lá com 14 anos na C&A. Foi assim que começou. Né? Olha que legal. Com 14 anos, você iniciou lá na C&A. Com 14. E aí eu fiquei 3 meses trabalhando lá com as correspondências. Tanto o trabalho era interno, de entregar correspondência entre os departamentos, quanto ir no banco também. Então, eu usava uniforme, ia no banco, né? Aí teve uma vez muito engraçada que eu fui no banco e tava uma fila na Caixa Econômica. Encostei num lugar, tava super cansada. E aí, o pessoal chamando, era minha vez e eu tinha dado uma cochilada. Sua vez, sua vez. E eu fui lá na Caixa Econômica, depois voltei para a C&A. Então, foi um tempo muito bom esse da C&A, esse início, né? Aí depois, quando fiz 3 meses com esse trabalho, a minha chefe me levou para trabalhar na recepção do escritório central ali da C&A. E aí eu fiquei mais ou menos mais uns 3 meses. Aí eu tive um convite para trabalhar na contabilidade. Aí na contabilidade da C&A, que chamava SEV, né, o departamento dentro da contabilidade, eu fiquei ali por 1 ano, mais ou menos. E aprendi, fui treinada ali e fui construindo, fui mudando de departamento, porque a C&A, ela dá muita oportunidade, assim, né, para os processos seletivos internos. Sim. Até então, eu tinha sido indicada, né, para recepção, depois eu fui indicada para contabilidade. Quando eu estava lá, surgiu uma vaga de secretária na área de departamento de cartão de crédito, porque a C&A não tinha o banco na época, né? Tá. E aí eu fui fazer parte desse processo. Eu achei interessante a vaga, era para ganhar mais, né? Sim. Aí eu falei, eu vou me inscrever. Tinha ambição. Tinha essa ambição. Aí eu fui e passei no processo. E entrei lá como secretária. Na época eram 4 gerentes, depois foi aumentando, ficou 8 gerentes. Nossa, dobrou. Entrou trainee, porque já tinha o projeto de montar o banco IB, né? Que era o banco da C&A. E aí, nesse processo, eu engravidei, né? Então, uma coisa interessante que eu queria falar, eu tinha 18 anos na época, né? Fui mãe nova e eu recebi um super apoio dos meus gerentes e tudo mais. Só que eu fui prestar vestibular, né, nessa época, não estava grávida, porque eu falei, gente, eu preciso fazer uma faculdade, eu tô aqui. E isso eu acho um ponto interessante, né? Na época, no meu caso, eu não fui estudar para trabalhar. Por exemplo, no caso das minhas filhas, hoje elas tiveram oportunidade de, mãe, eu vou escolher a profissão que eu quero antes, para depois escolher o trabalho, né? Que às vezes é a realidade, né, dos jovens, tem mais informação, né? Sim. E aí eu fui fazer faculdade porque eu precisava de uma faculdade, entende, lá? Sim. E ponto, aí eu escolhi, né? E ponto. Aí eu falei, você escolheu dentre aquilo ali que você já atuava, que era o necessário ali. Você, e tinha uma área legal de comunicação, que eu achava interessante, eu fui fazer propaganda e marketing. Aí eu fiz o vestibular, tinha uma amiga minha lá do departamento que fazia, aí eu falei, eu vou fazer, né? Prestei o vestibular e fui fazer. Quando eu me matriculei, meu pai ficou super feliz, porque ele falou, você vai, primeira filha, fazer faculdade e tal. Então, me deu super apoio.
Aí eu engravidei. Aí conciliar a maternidade, aí eu casei, né? O casamento e o trabalho, né? Tava demais. Então eu fiz um semestre e tranquei. Aí eu pensei, bom, para eu crescer aqui dentro, eu vou precisar voltar a estudar. Então eu vou dar um tempo, deixar minha filha crescer, né? Minha mãe super parceira, me ajudou muito com as minhas filhas. Eu vou voltar a fazer faculdade, né? Aí, quando minha filha fez 1 ano, a Luana, né? Eu prestei vestibular, tava abrindo uma Mackenzie ali no Tamboré. Aí eu falei, eu vou prestar vestibular. Fui prestar o vestibular, passei com um amigo, inclusive, né? Lá da CIA. E aí, fiz a matrícula, me matriculei. Aí, engravidei de novo. Aí eu lembro que esse meu amigo, ele ia comigo, ele falava, não é para dormir na aula. E eu, um barrigão, enfim, eu fiz um semestre, né, de administração. Aí eu mudei o curso, olha só, administração de empresas, Sim. Mudei o semestre e, enfim, eu tranquei, né? E aí minha filha nasceu, a Rafaela, e aí eu falei, agora não vai dar, eu vou trabalhando na CIA, as duas, tive as duas lá trabalhando. A empresa super 10, né? Sim. Super apoia e tal. E aí eu falei, agora eu não vou dar uma segurada. Eu falei, eu vou esperar um pouco e volto a estudar. E aí eu fui para uma outra área lá na CIA, que chamava controle operacional, que trabalhava com emissão de cartão, embossing, né? De cartão, gravação e tal. Fui trabalhar com essa área e ali fiquei. E aí, quando eu vi que tinha uma vaga por compras. Da CIA mesmo? Na CIA. Isso eu já tinha 6 anos de CIA. Aí eu falei, nossa, tem uma vaga no Compras, que interessante, lá paga mais. Eu vou lá. Veio o bichinho da ambição de novo. Exato, eu tenho isso, né? Aí eu falei, eu vou fazer o processo seletivo. Eu me inscrevi na vaga, né? Falei com o meu gerente, ele apoiou. E aí eu passei no processo e comecei a trabalhar no Calçados. Foi aí que tudo começou com Calçados. Né? Aquela história de cheirar cola e tal, foi lá. Aquela história de cheirar cola é boa. Todo mundo vem aqui e fala isso, né? Fala isso, não tem como. E ela é uma das únicas que superou esse vício, né? É difícil, mas vamos chegar lá. Então a gente vai falar, tem um manual, a gente vai chegar lá. Porque a maioria não consegue. É verdade. E aí eu comecei a trabalhar no Compras, e aí, para você construir uma carreira lá, né, você precisa ter a faculdade. Aí, vamos lá, agora eu vou fazer. Aí, minha filha já estava com 4, a outra com 2. Aí, eu falei, agora, vamos lá. Boa. E aí, eu prestei vestibular, todo mundo, veio outra gravidez, vai ficar grávida de novo. O problema era a matrícula do vestibular. Aí, enfim... Não fiquei. Não ficou grávida. Consegui concluir, né, a faculdade de comunicação, né, empresarial. E deu certo. Minha mãe super me ajudou, porque era muito difícil, né? Você deixar as filhas pequenas, né? Isso para mim sempre foi uma dificuldade. Sim. Mas minha mãe sempre me apoiou, meu marido também. Ele era muito presente, por ele ser profissional liberal. Então, se precisava levar na escola, se precisava buscar médico essas coisas, correria. Ele sempre ajudou muito. Então, e minha mãe, super parceira. Então, eu consegui conciliar e me formei, né? E aí, durante o processo lá na CIA, eu aprendi muito, né? É uma escola, CIA. Então, aprendi sobre planejamento, eu tive excelentes gerentes que eu tenho amizade até hoje, assim, queridos, que ainda tem uns que ainda estão no Calçados, outros não. Sim. Sabe? Mas eu fiz muitas amizades. E essas amizades, eles me ajudaram, me incentivaram também. Olha, estuda, faz o inglês. Então, só que na CIA tinha uma questão, assim, que se você não entrasse como trainee, na época, eu sei que hoje deve estar muito diferente, porque eu saí de lá... Foi 2009. Pouco tempo, né, gente? Pouquinho. E aí, quando eu saí de lá, tinha essa questão, né? Para você virar uma gerente, compradora, você tinha que ter feito processo de trainee, exigia outras coisas. E aí, ficou meio difícil para eu crescer. Mas, mesmo assim, eu procurava, com as filhas pequenas, vou estudar, porque eu acho isso importante demais. E aí, eu conheci muita gente, né? Eu conheci muitas pessoas fornecedores, que
fiz amizades que eu tenho até hoje. Seu Caetano, não sei se vocês conhecem o Caetano. Sim, Ele me manda aham. bom dia todos os dias. É A mesmo? gente Até conversa. hoje? Ele é um querido. Seu Caetano, que me ajudou na rua quando eu fui para Santo André vender, ele me ajudou. Olha que legal. Ele é um amor. Ele é um amor. Então, eu fiz Valtinho da Grendene. Então, assim, pessoas que a gente Marcaram, né? marcaram. E construí minha história ali com amizades. Então, varejos, tem uma coisa excelente que eu fiz, né? Foram as amizades, né? Eu tenho amizades até hoje desse período incrível da C&A e até das outras que eu trabalhei. Né? Eu acho que as pessoas, isso sempre... Eu já tinha essa facilidade com pessoas, eu gostava de ouvir pessoas, mas eu nunca tinha esse discernimento, entende? De que eu tinha essa facilidade. Eu tinha gerentes que me chamavam atenção, porque toda hora enroscava alguém na minha mesa. E falavam, olha, mas toda hora tem alguém querendo conversar com você. Vai tomar café, chama para almoçar, conversa depois Mas de mim, agora certíssimos, não dá, né? Porque as pessoas eu tinha essa questão, essa facilidade, e eu não tinha esse entendimento. É isso que eu ia perguntar. Nunca te deu um estalo assim na época disso? Não, na época não. Eu sabia que eu gostava de pessoas, Sim. eu sabia que eu gostava de ouvir, mas eu nunca tinha, sabe? Essa sabedoria que no futuro talvez você poderia se tornar até uma psicóloga. Isso. Até que eu precisei fazer terapia. Hum. E aí foi o meu primeiro contato com a psicologia. Eu tinha uma amiga de infância, né? Que ela falou assim, olha... Mas na verdade você dava conselho pra ela. Já pensou? Ela sentava no divã. Não, e essa amiga de infância era psicóloga. Aí um dia eu fui almoçar, ela falou, nossa, você não tá muito legal. Eu andava meio triste, assim, desmotivada por conta do trabalho mesmo e tal. Aí ela falou assim, acho que você precisa fazer terapia. Aí fui fazer terapia, ela me indicou uma profissional e aí eu tive boas experiências com a terapia, porque ela me ajudou a sair de situações que às vezes a gente viveu na infância, coisas que a gente se coloca e não consegue sair dentro daquelas Precisa de situações, porque a ajuda pra gente sair, não né? enxerga, né? Você precisa de ajuda pra sair, né? Exato, de uma profissional. Exato. E aí foi uma experiência muito boa. Eu fiquei durante uns 2 anos fazendo a terapia. E aí, nesse período, eu pensei, nossa, eu acho que realmente eu não estou no lugar certo. Eu amo o varejo, porque assim, eu fiquei 25 anos no varejo. Ninguém fica no varejo 25 anos tanto fazendo algo que não gosta. Exato, E eu não tem gosto, nem eu sou como, grata demais ao varejo. Né? Eu sou grata, porque tudo que eu tive foi fruto de lá. Esforço meu, do meu esposo, mas as minhas filhas, a formação delas, né? Uma é arquiteta, a outra está trabalhando no mercado financeiro. Então, eu sei que muito foi fruto disso. Então, eu tenho muita gratidão pelas amizades e o que proporcionou. Mas eu tinha esse questionamento desde sempre. Como eu não tinha essa clareza dos meus dons, habilidades e talentos, eu fui caindo nos departamentos onde pagava mais, entendeu? Sim, sempre pela ambição, né, do dinheiro, mas você se sentia completo? Uma dúvida. Quando você estava trabalhando nesses departamentos pelo dinheiro, você estava só pelo dinheiro mesmo ou você fala, eu gosto disso aqui, eu vou ficando aqui? Eu gostava, tinha uma parte de mim que gostava e tinha a parte da necessidade de ter que trabalhar mesmo. E eu gostava da parte das pessoas, porque você se relaciona com fornecedores, né, conversa com pessoas do departamento, eu conhecia a empresa inteira. Eu conversava com todo mundo e eu adorava essa parte de ver a venda do produto. Tá. Eu tenho essa questão, assim, Tá. de gostar de ver o meu de produto acompanhar, vender. Sabe? Eu adoro um Excelzinho. Eu amo Excel. Então, assim, tudo que eu faço, até na faculdade, eu arrumo maneiras de usar o Excel. Humanas, leitura. Vamos, gente, usar o Excel, por favor. Pelo amor de Deus, né? Vou facilitar Vamos isso aqui. dividir a conta aqui. Alguém tem notebook aí, né? Você sabe que com o meu marido, eu trabalho com ele, né, no departamento de cobrança lá, e eu falo, ai, que bom, vou usar o Excel aqui. Você se realiza lá, né? Que legal, que legal. E aí, eu tem isso, sabe? De você... Eu gostava, assim, de algumas coisas e outras faltava algo, entende? Faltava algo ali. Bom, enfim, aí quando eu fui fazer um curso de especialização para tirar a licenciatura de língua portuguesa, que eu pensei, nossa, eu posso dar aula,
totalmente perdida, assim, Sim. né? E às vezes, conversando com algumas pessoas, eu vejo que muitas pessoas se encaixam, porque é difícil você ter clareza. Às vezes você tem clareza do que você não quer fazer, sabe? Mas o que você quer, aquela certeza, nossa, qual que é o meu propósito, né? Se bem que essa palavra está meio ainda utilizada... indevidamente, mas eu acredito muito Hoje nisso. se fala muito isso, né? Meio que dá uma banalizada, né? Mas eu acredito muito nisso, que há um propósito no nosso trabalho, né? Há um porquê que a gente faz o que faz, Sim, né? no trabalho, na vida, né? De tudo, né? Exato. E aí eu não tinha essa clareza. Então, tinha um sofrimento ali, né? Então, na terapia, eu comecei a pensar sobre isso e fiz um movimento de tentar ser professora. Aí, eu fiz esse curso, era aos sábados, o dia inteiro, né? Mais uma vez, minha mãe, meu marido ajudando. E aí, eu fiz essa licenciatura para dar aula. Quando chegou a parte do estágio, que aí eu fui dar aula, eu fui para a escola, ensino médio, adolescentes. Aí, Fase tranquila. eu cheguei na escola... Primeiro dia já tinha os meninos indo para secretaria porque picharam a escola, brigaram com a professora. E eu fui na sala de aula, fiquei vendo aquilo, falei, acho que não. No primeiro dia já. Aí eu fiz ali os 3 meses de estágio, né? fez. Fiz, porque tinha que assinar para poder Sim. me formar. Me formei, mas ali eu entendi que não era aquilo, né? Sim. E uma coisa interessante é que às vezes a gente não se permite experimentar coisas diferentes e coisas novas, né? Porque às vezes a gente só vai saber se tem habilidades, talento para aquilo, se você Tem que experimentar. experimentar. E às vezes a gente fica tão engessado, né, ali naquele universo que você não nos permite fazer, né, outras coisas. E eu sempre tive muita vergonha de falar em público. Imagina dar aula. Não é? Verdade, né? Exato. Na C&A tem até uma história que eu tive que, num desses treinamentos, desenvolvimentos para eu crescer e tudo mais, a minha chefe falou, vou te dar um desafio. Você vai ter que fazer uma pesquisa nos concorrentes, era de chinelo, e vai apresentar o que você viu nos concorrentes, né? O que a gente pode fazer de melhor, com exposição, que preço a gente pode vender, você acha que tem uma maneira de a gente aumentar o faturamento de chinelo e tal, e me deu esse desafio. Então, em 1 mês, em 2 meses você vai ter isso, e aí você vai apresentar para todos os gerentes aqui do Calçados. Fiquei em pânico, né? Porque, assim, Já eu começou a sempre tive tremer. muita vergonha de falar, muita vergonha de me posicionar. Então, eu lembro que quando eu trabalhava no cartão de crédito, teve uma gerente que eles estavam desenvolvendo a bandeira do cartão nova, era o lançamento do cartão Mastercard e tal. E aí ela me perguntava, você gosta desse azul ou desse preto? Aí eu não conseguia falar, ela é só uma opinião, você não vai ser julgada. Ela... Até para dar opinião, você travava. Exato. Caramba. E aí eu falei, como eu vou fazer, né? Para Sim. apresentar Para todo mundo. para todo mundo aqui, mas eu vou ter que fazer, vamos lá. Sim. E aí eu fui procurar curso de oratória para fazer. E aí eu achei, uma das assistentes foi comigo, eu falei, vamos fazer, porque assim você cria uma companhia. Ela foi comigo e eu fiz esse curso que super me ajudou, né? Me ajudou ali a apresentar e vencer um pouco o medo, né? Porque o curso de oratória, ele acaba te auxiliando, né? Sim. Como a gente tinha falado, até a parte emocional, né? Acaba te ajudando nisso. E aí, eles me deram umas dicas, né? O cara gravava a gente falando. E aí, isso acho que foi em 2007, 2006, sei lá. E aí, eu fiz o curso e me ajudou. E fiz a apresentação, né? E deu certo. Deu certo. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas poderia Mas ter sido como pior foi a também. primeira? Então, tem aquela questão do copo meio cheio e meio vazio, né? Exato. Meu pai até fala isso, às vezes eu falo, pegando esse gancho aí, meu pai fala assim, e aí, pai, tá tudo bem? Aí ele fala, poderia estar melhor, mas poderia estar pior. Então tá ótimo o jeito que tá. É uma ótima resposta, né? Mas então tá muito bom. Exato. E aí, assim, é aquilo, né? Pro primeiro, eu me senti super bem. Falei, poxa, venci. E aí, fui desenvolvendo, né? E aí, como eu faço parte de uma igreja e tal, e aí, umas oportunidades de você se colocar, falar para mais pessoas, isso me ajudou muito. Sim. Ajudou muito, tanto na C&A, que deu oportunidade, quanto esse espaço dentro da igreja e tal. E eu comecei a conseguir falar mais, né? E, enfim, fui vencendo esse desafio. Sim. E aí, com a terapia,
pensando um pouco sobre essa questão de carreira. Aí, no último ano que eu saí da C&A em 2019, eu comecei a fazer faculdade de psicologia. Isso foi em 2009, na verdade. Comecei a fazer. E aí, eu fiz durante um ano. E eu fui desligada da C&A, saí de lá em junho de 2009. Quando eu saí, aí teve um fabricante, que é o Colô. Vocês conhecem o Colô? Sim, de Birigui. Isso. Um querido. Sim. Ele falou, você não quer trabalhar vendendo sapatinhos e tal? Tem um cara amigo meu, o Sérgio e tal, que tem umas fábricas aqui de Birigui. Aí eu falei, nossa, acho que eu quero. Acho que eu quero, porque até eu me formar em psicologia, eu quero sim. Aí ele falou, então vem para Birigui, né? E vamos ver o que vai dar. E aí eu fui com o Márcio, a gente foi para Birigui, aí separou, eu fui nas fábricas, acho que eram umas 5 ou 6 fábricas. E fui trabalhar na rua. Representante vendendo calçado infantil, na Zona Sul e ABC. Uhum. Pensa Conheço que eu não... bem. Você conhece bem? Conheço bem. Região boa. Vamos falar assim que é desafiadora. É né? desafiadora. Sempre. Eu adoro. Do ABC, né? Sempre gostei. Você sempre gostou bastante. Gostei. Igual diz meu amigo, é o filete mignon. Bora lá. É mais ou menos isso. E aí, quando eu fui pra rua, né, era outro universo, porque é muito interessante. Enquanto eu tava na C&A, né, C&A tinha toda uma estrutura do outro lado. Então, você conhece os fornecedores, mas você não tem ideia, você fica no lado da compra, né, Sim. ali. E aí, eu não sabia como era o lado da venda, né? E foi muito legal essa experiência. Foram 6 meses. Não tinha GPS na época. Estava na época que estava lançando. O que eu fazia? Que tristeza. Eu imprimia a folha do Google. É isso que eu ia falar no Google, Pegava porque foi o jeito que eu comecei Você também. também? Ah, me Comecei senti assim. bem agora. Não, e na mesma época. Na mesma época, na mesma junho época. de 2009. Caramba, começamos Verdade. juntos. Né? No, Foi. Você até contou, né, no primeiro episódio junho de como fazia. 2009. né? E aí eu não sabia como ia. Não ia para aqueles lados. Eu morava em Carapicuíba ali. E na época, Cotia, e ia para Alphaville, Osasco. Só ali naquele miolinho, né? Conhecia às só vezes ia aquilo num ali, né? fornecedor ali, outro ali, em Sim, Pafranca, né? Sim, sim. Que eu ia pela C&A, eu ia para Franca. E aí não tinha muito isso. E aí eu imprimia e é desafiador. Às vezes ficava rodando naquela José Maria Whittaker desesperadamente, que tinha um lojista Sim. lá, que foi minha primeira venda lá. Que legal. Esse marca, né? Primeira marca. Primeira marca e tal. E aí fazia isso. Aí o meu marido falou, não, agora saiu o GPS, eu vou comprar para você não sofrer tanto. E aí ele comprou, e aí me ajudou muito. E aí eu ia pro ABC, tentava Picholé, esse pessoal, tentava marcar, até o pessoal na saúde ali. Enfim, aí um dia eu tava no calçadão andando com a mala, né? Aí, De Santo André? de Santo André, aí encontrei seu Caetano. Seu Caetano, eu falava com ele direto, ele era fornecedor da C&A, um querido. E aí ele falava, Seu Caetano menina, vendia Boots nessa época? Boots. Menina, o que você tá fazendo aqui? Tá perdido aqui no calçadão? Eu nem sei se ele lembra disso. Aí eu falei, tô tentando vender sapatinhos igual o senhor, né? Então, aí ele falou assim, olha, não, você já foi no Picholé? Falei, não, seu Caetano, tô tentando, já tentei marcar, tô tentando vir pessoalmente para ver se eu consigo oferecer. Aí ele falou, não, vou te levar lá agora. Aí me levou lá, me apresentou pro pessoal do Compras. Eu tive a oportunidade de mostrar, porque às vezes o mais difícil é você mostrar, né? Vocês podem falar mais isso do que eu, bem melhor, porque às vezes não te dá nem a oportunidade de você mostrar os produtos. Como não era marca muito conhecida, então aí era mais difícil, né? Sim. Então eu consegui mostrar, saiu venda? Não, mas eu achei muito legal, Sim, você porque pelo menos conseguiu eles já suportar. conheciam, né? Eles já conheciam. E aí eu fiquei por 6 meses. E aí uma amiga, fiquei 6 meses na rua vendendo. Foi muito legal ver o lado de vocês, né? Que não é fácil. Nada fácil. Nunca foi e nunca será. Me fala aí o lado do varejo que é fácil, Exatamente. né? Fala Nunca aí, foi e não nunca é. será, né? Exato. E aí uma amiga minha falou assim, eu tô trabalhando aqui numa rede e tá precisando de uma compradora de infantil. Você não tem interesse, não?
Aí eu falei, vamos ver. Aí ela me chamou, fiz entrevista na Anitel, William, e passei e trabalhei lá também. Aí comecei lá comprando calçados infantis. Né? Fiquei 6 meses lá também. Na C&A você comprava o quê? Eu era assistente Fiquei 9 anos, né? Na C&A, só no calçados. Mais 6 nas outras áreas. Então, eu trabalhei com bolsa, com feminino, com tênis infantil, masculino. Giro. Com todas. Todas E lá na C&A, na época, né? Era muito bom porque você participava de planejamento... eu tive bons gerentes que dividiam, me ensinavam, da criação da coleção, da feira, né, que você mostrava a coleção, de como seria a coleção dos próximos meses. E era completo, do desenvolvimento de produto eu acabava participando, entendendo de tudo e um pouquinho de cada mercado, né? Então, foi muito legal, né? A C&A é uma escola. A experiência que você tem hoje de um pouco de tudo é top, né? Foi muito lá. E lá abre portas, né? Você ter a C&A no currículo te abre muitas portas. Sim. Te abre muitas portas. Então, lá eu conheci todos os universos, né? Menos no feminino, trabalhei menos no feminino, mas o tempo que mais eu fiquei foi no infantil mesmo. Sim. Masculino e infantil. Legal. Né? Aí você foi lá pra Anitel no infantil. No infantil. E aí era para comprar inverno, né? Desafiador, comprar botinhas. Até hoje continua. Ainda mais no inverno igual 2024. Que não né? teve. Então, não, você sabe que até hoje... Inverno? Não, tá Que no inverno. calendário. Tá no calendário. É muito engraçado que até hoje eu fico pensando nisso. Nossa, coitado do pessoal que compra bota. Esse ano eu comentei com a minha filha até. Eu falei, nossa, o pessoal deve estar sofrendo. Não, e porque esse- não tem inverno, não E vende. ela pensa assim, a gente pensa, cuidado do pessoal que vende bota. Bota. Coitado do pessoal que fabrica bota. Você fica assim, Exatamente, socorro. E ali na C&A era muito legal porque, né, eles ensinavam muito a fazer essa conta, né, ali do giro, de como você tinha que acabar com o estoque de bota, né, o que não pode sobrar. E isso também foi um ensinamento. Sim. E aí na Anitel eu cheguei comprando infantil e acessórios, bastante volume. E ali o William me explicou como funcionava o universo do calçadista, né? E era bem diferente da realidade do Magazine, né? Então, o Magazine, ele é tudo muito planejado e muito pra frente, né? E o universo do calçadista, tipo, entrega amanhã, pelo amor de Deus, entrega. Preciso que entrega ontem. Entrega ontem e tem esse manejo. Sim. E aí tá na loja, no dia seguinte a venda já melhora. Então é muito mais rápido, né? E aí eu fiquei lá por 6 meses, visitava as lojas. Foi um tempo muito bom. E aí eu tenho um grande amigo, que foi meu gerente na C&A, o Sadashima, né? Ele é um querido, a gente tem amizade até hoje. Ele falou, olha, eu atendo, hoje ele tá na Grendene, ele é representante da Grendene também. Ele falou, tem uma vaga na Shoebi, você não quer participar? Eu acho que super se encaixa pra você não quer participar? Posso te indicar? Eu falei, pode. E aí, como já tava meio insano a vida, assim, de compradora, conciliar com a faculdade, eu tranquei. Aí eu tranquei a faculdade de psicologia e voltei pro varejo com a cara e a coragem. Sim, se jogou de novo. Me joguei. E aí eu fiz o processo seletivo, né, na Shoebiz. Foi engraçado, porque eu cheguei lá e aí, na hora da entrevista, né, o diretor falou assim, mas você fala muito manso. Como que você consegue negociar com essa voz, né, tranquilinha? Aí eu falei, cada um tem o seu estilo de negociação, né? Exato. Eu falei pra ele, tem gente que é agressivo na negociação e tem Essa gente voz que... aqui eu consigo coisa que ninguém consegue falando grosso, né? Fala assim, já assistiu o Lobo de Wall Street? Vou te vender essa caneta. Mais ou menos isso. E aí ele ficou na dúvida, aí depois me chamou de novo para fazer a entrevista. Falou, não, tá bom. Ele ficou com essa dúvida, né? E me chamou na segunda entrevista, ele falou, tá bom, te contratar. E aí eu entrei lá para comprar calçados masculinos, né? E chinelos. Foram quantos anos na Anitel? 6 meses. 6 Eu fiquei meses. 6 meses na rua, 6 meses na Anitel e aí fui para a Shoebiz. E na Shoebiz fiquei 8 anos. 8 anos.
Fiquei 8 Legal. anos lá. E aí eu trabalhei lá com calçados masculino, que é o mundo preto e marrom, Preto, né? Hoje café, melhorou café e muito, preto. né? Hoje melhorou. Café e Até preto. quando eu tava lá, assim, eu fiquei muito feliz porque tinha um fabricante JP que inovou com sapato de verniz, né? Sim. Foi uma alegria, que aumentou muito a minha venda. Dobrou. Bati metas. É. Não, dobrou, porque é café e preto no couro, com aí café e preto no verniz. Era muito legal, foi sucesso. Aí eu lembro que o rapaz da fábrica lá, né, do JP, ele falava, compra esse sapato, vai vender. Eu falava, acho que não. Que medo. Vendeu muito. Sim. Horrores. Vendeu demais. E aí eu fui ali trabalhando durante 1 ano, né, para começar a dar resultado. E foi um processo, assim, na Shoebiz eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito lá do varejo, de ensinamento, de empreender, né? Porque eles eram muito empreendedores, assim. Então, foi muito legal. Com a Melissa, eu aprendi bastante, né? Que ela é a gestora, hoje ela é diretora lá. Ela tá lá. E tá lá. Aham, E aí, eu exato. conheci a Ju lá, né? A Ju Rui lá. Então, eu aprendi muito com esse universo do calçadista, do armênio, que eles manjam muito, né? E ali eu fiquei no calçado masculino por um tempo, foi um período muito bom. Depois disso eu fui pro calçados infantis. E aí, que é um universo que eu gosto muito, né? Sim. E fiquei 6 anos mais ou menos no infantil. E aí foi um tempo também super bom. Uma coisa que eu gosto muito de chinelo também, eu gostava de comprar, era numa das primeiras linhas que eu dei resultado, então Criou amor. isso que eu ia falar, criou aquele amor. tinha uma história de amor. E E eu amo o produto também, eu adoro Havaianas, eu sou fã número 1 de carteirinha. Se eu pudesse, eu tinha várias. Então eu adorava ir no showroom da Havaianas, né? Teve Então um tem essas lançamento coisas. recente que fez uma fila gigantesca E no. eu vi Você isso viu? com a Dolce Gabbana, não é? Exatamente, Eu vi, incrível. aham. Eu amo a marca Havaianas, eu acho demais. É um case, assim, talvez me identifique, porque era uma marca que ninguém, né, botava uma fé, Sim. né? E depois teve um investimento ali e virou o que virou, né? Fora do país. Uma o que potência. é. E antigamente era um produto de prateleira de só. mercado, É, né? era aquele Eles tiveram quem um nunca azul. teve. É. Fala aí. Franquia azul, Agora é nossa. uma infinidade de Havaianas, eu adoro. Então, eu trabalhei ali com chinelos, né? Fiquei com dó de largar a linha, mas o infantil sempre me encheu os olhos. E aí foi muito legal. Foi um tempo muito bom trabalhar com o universo infantil. E fiquei ali por 8 anos na Shoebiz, até que chegou um tempo quando eu parei de bater meta, né, gente? Aí foi um período difícil, né? E comecei a, de novo, repensar na minha carreira. Comecei a repensar. Mas em todo aquele momento, durante esse tempo que você ficou com crescimento, que você mudou de categoria, tinha essa sementinha lá dentro, por mais que os resultados estavam bons, tipo, você pensava em sair? Sempre. Sempre teve. Sempre. Eu sempre olhava para o varejo e falava assim, sou muito grata, né? Obrigado por tudo que me proporcionou, mas eu não quero... Isso pra sempre. Isso para sempre. Porque eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito. E penso em trabalhar até velhinha, né? E tinha uma amiga minha que falava assim, repara, você já viu compradora velha? E É de se pensar mesmo. Faz sentido. Porque o trabalho de comprador, né, ele exige muita garra, força, muita energia, você precisa estar atualizado. Não que as pessoas mais velhas não vão fazer isso, mas se você olhar como carreira, né, até onde você pode ir, né, como compradora. Sim. E aí, até que idade, tô fresquinha, né? Era um questionamento Sim, meu, interno. dessa minha amiga e tal. Eu falava, realmente, não tem. E aí, o que eu quero fazer, né? Eu acordo todos os dias, eu vou lá, tudo bem, calçar as crianças. Acho lindo esse propósito, colocar os sapatinhos nos pés delas e tal, mas falta algo, eu sempre tinha isso. Então, eu sabia que eu não queria fazer aquilo pro resto da vida. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia que a psicologia era algo que me chamava a atenção. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ouvir. Que eu sempre gosto muito de pessoas bem relacionadas, assim, eu adoro um cafezinho.
Entendeu? Sim. Por que que eu gosto do café, né? Gosto do café pelos momentos que ele proporciona. Então, a gente brinca muito, tem umas amigas que e hoje vamos pro café com lágrimas? Vamos. A gente Café senta e com conta lágrimas, história sim. e abre o coração e toma um cafezinho. E aí, em casa, numa cafeteria, sabe? Então, eu sempre curti isso de pessoas. Sempre gostei de acolher, né? Eu sempre tive esse lado. Só que eu não tinha essa clareza. Entende? E aí, quando eu me desliguei, né, da Choibis, né, quando foi desligada, na verdade, foi em agosto de 2018. E aí eu falei, bom, eu vou descansar. São 25 anos, eu preciso de um tempo. Foi um período estressante. Falei, eu quero dar uma descansada, tirar um período sabático. Acho muito chique isso. Sim. Quero viver. Quero viver. E aí eu falei, meu marido falou, não, descansa, vamos ver o que a gente vai, o que você vai fazer, pensa aí, né? Mas ele sempre falou, retoma a faculdade, Sim. né, de psicologia. Só que como já tinha passado 10 anos, eu ia ter que começar, o primeiro ano que eu tinha feito, eu ia ter que refazer. Mas tudo bem, né? E aí eu fiquei me questionando, será que eu devo fazer isso? Será que não? Aí aproveitei esse período para curtir minhas filhas, porque esse era um grande questionamento que eu tinha, de ter vivido tanto tempo fora da vida delas, assim. Elas falam, mãe, mas eu não sinto falta disso, mas eu me sentia mal por isso, Sim. né? Porque, assim, quando você trabalha no varejo, ele exige de você bastante tempo, né? Do seu... 110%, né? Ele te consome muito, né? Sábado, ficava fora, viajava, ficava fora. E aí elas crescendo, né? E eu ficava um pouco angustiada com isso. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Porque depois eu fui ter esse entendimento, né? Essa clareza, que os valores que eu tinha, né, pessoais, que é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, e eu nunca tive clareza disso, é que eu sempre amei a família. Né? Então, eu amava minha família, gostava de estar com ela, só que o varejo não me proporcionava isso, entende? Sim. Porque você fica muito tempo fora e não participa. E, às vezes, dependendo da situação, tinha para apresentação de escola, não podia estar lá. E isso é muito ruim. Machuca, né? Machuca. Então, isso era um questionamento. Então, depois que eu fui ter o conflito que eu tinha com o varejo, não era nem do trabalho, nem do Excel, nem nada disso. É que ele conflitava com o meu principal valor, que era a família. Sim. Né? Então, quando conflitou com isso, aí quando eu fui fazer um curso, eu entendi que essa foi a grande questão, né? E aí, quando eu saí, eu tirei esse período de descanso, tomei muitos cafés com muitas pessoas. Com muitas lágrimas. Muitas lágrimas e risos, alguns, né? E aí, eu fui pensando naquilo, o que eu podia fazer de diferente, o que eu podia fazer. Quando foi em 2020, eu falei, eu vou voltar à faculdade, né? E todo mundo falou, que legal que você vai voltar, sua cara. E todo mundo que fala assim, você tá fazendo faculdade de psicologia, sua cara. E aí eu, legal, né? Legal. É muito bom isso. E aí, quando eu decidi voltar para a faculdade, eu fiz a matrícula, voltei, mas eu pensei, até eu me formar, são 5 anos, certo? Uhum. Não posso atender de jeito nenhum. Por exemplo, eu estou no último ano, né? Não posso. Só vou poder atender o ano que vem, quando eu tiver meu CRP, né? Como psicóloga. Não vejo a hora, estou ansiosa. Só que eu pensei, eu tenho 40 anos agora, né? Eu vou chegar nos 45. Eu tenho a opção de chegar formada ou não. Então, vamos lá. Você vai chegar, Aí eu pensei, com 45 eu vou me formar, vou atender. Até os 70 e tralalá, quanto mais velhinha a psicóloga, melhor, né? Mais 30 experiência. anos, Você vai ter 30 anos aí para trabalhar. Muito tempo para trabalhar. E me proporciona esse tempo com a família. Entendeu? Me proporciona, porque eu posso escolher os horários, eu posso ter essa flexibilidade, que é um outro valor importante que eu descobri. Porque como desde os 14 anos eu fui CLT, então eu tinha a minha cabeça CLT. E empreender para os guerreiros. Exato. Né? Exato. Só para os guerreiros, né? Então, você vai mudando a cabeça, né? Meu marido, ele empreende, ele tem um escritório de advocacia e é empreender. Né? Então, eu fui conhecer esse outro universo, que eu não tinha essa possibilidade. E aí eu falei, com 45 eu vou estar formada, eu vou poder trabalhar e ter essa questão da flexibilidade.
E, enfim, quando foi... Fiz a matrícula e comecei. Aí veio a pandemia, né? E aí começou aquele boom de informação na internet. A vida mudou muito, a gente se questionou bastante. E eu falei, gente, eu preciso fazer algo até eu me formar. A cabeça não para, né? Já descansei. Ok, agora eu preciso fazer algo. E aí eu comecei fiz um curso na internet gratuito, foi muito legal, de uma escola chama Conquer, e eles lançaram de inteligência emocional. E aí eu fui fazer esse curso, fiz online. Era um desafio, porque também não gostava de nada online, porque não tinha concentração. Venci essa barreira aí, porque depois tive que fazer a faculdade online, né? Por um período, né? Porque não tinha como ir presencial. E aí, nesse curso, ele falava sobre propósito, né? Onde está seu propósito? E questionava. E até esse momento, você ainda não sabia qual era o seu. Eu sabia que eu queria ser psicóloga. Ali você já tinha decidido, já tinha voltado, você já tinha aquilo em mente. Sim. Mas ainda eu ficava me perguntando, né? Eu vou me formar... Porque dentro da psicologia tem várias linhas, né? Várias ramificações. E aí eu fiquei me questionando. E aí, num desses cursos, ele falou, olha... geralmente, o nosso propósito está ligado a uma dor. Não é uma regra isso, né? Mas geralmente é ligado a uma dor que você tem, né? E aí eu fiquei pensando... A dor que eu sempre tive, né? Foi essa questão profissional. Porque eu não tinha essa clareza para escolher quais eram as minhas habilidades, o que eu gostava de fazer, o que eu passava horas. Eu sabia que eu gostava de gente, como eu já falei aqui, mas eu não tinha essa clareza. E aí eu falei, eu podia pensar em trabalhar algo voltado para esse público que sofre, né, sabendo que não gosta do que faz, mas não sabe o que quer fazer. Ele não gosta sabe que não quer, mas não sabe o que quer. E fui pensando um pouco nisso. Aí eu conversei com uma gerente de loja, que está na Ponta hoje, que ela fez um curso semelhante. Ela falou, me indicou, falou, faz esse curso com esse profissional, um cara muito bom, chamado Maurício Sampaio, de orientação profissional. Aí eu fiz, na pandemia, junto com a faculdade, esse curso online. Aí foi uma loucura, né? Sim, conciliar. Conciliar, e fiz. E aí, quando foi no final de 2020, eu já tinha terminado o curso. E esse curso, ele ensinava a gente a fazer os processos de orientação profissional, né? Para pessoas que queriam mudar de carreira, que era o meu caso. Jovens que queriam fazer faculdade, não sabiam que curso fazer, né? E aí, eu fui para pensei muito nisso, eu falei, nossa, eu vou encarar. Então, eu já tinha terminado o curso, eu tinha me formado, já podia começar a atender, atuar como orientadora profissional, né? Que o curso me proporcionava isso. E eu comecei a fazer os atendimentos, né? E aí, existe um negócio... Auxiliando essas pessoas que estavam passando por esse momento. Exatamente. E aí, foi um período muito rico, né? Porque eu comecei a atender algumas pessoas. Eu falei, olha, eu atendo você de graça. Vamos lá. Só para eu começar a treinar. Exato. Né? E tinha uma amiga, uma outra moça, chama Kátia, que ela mora lá no Sul. E ela também fazia o curso comigo, online. E aí a gente começou a fazer uma com a outra para praticar. Aí uma amiga minha também do calçado falou, eu quero. Aí eu comecei a fazer e comecei a praticar. E comecei a atender mesmo, né? E é um processo de 10 sessões que eu faço com a pessoa para a gente entender. Primeiro, assim, quais são os valores pessoais. Então, assim, a quem pensa em fazer uma transição de carreira, e eu também nem quero romantizar aqui a transição, porque eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada e planejada. Não é fácil você abandonar um jargão de 25 anos, porque muitas pessoas me conheciam, a Kátia do Calçados, entende? Então, você tem um nome e sobrenome. É verdade, Kátia dos Calçados. Dos Calçados. A Kátia estava na Shoebiz, depois muda o sobrenome para outra. E você tem uma estrutura, né? Você tem toda uma carreira que você construiu. Eu construí essa carreira durante 25 anos no varejo. E você falar, olha, muito obrigada, e fazer esse movimento para mudar, você tem que estar muito bem emocionalmente, você tem que estar bem estruturada financeiramente, porque senão você vai arregar. Nesse período, eu recebi uma proposta para voltar. Então, eu ia perguntar, como o pessoal sempre fazia referência contigo ao calçado, né? Teve proposta, então? Para voltar. Teve. Aí e você balançou muito? Balancei. Confesso que eu... Pra Show Business. Para voltar para lá. Para lá.
E eu fiquei balançada, conversei, né, na época, e conversei com meu marido e eu já estava, acho que no 2º ano de faculdade. Aí eu falei, se eu desistir, se eu voltar pro varejo, eu me conheço. Eu vou ter que me dedicar. Eu vou voltar Vai para parar tudo aquilo. de novo. Aí eu falei, não, Kátia, não, vamos voltar ao foco. Foi difícil, sabe? Agradeci muito, muito mesmo. E falei, gente, muito obrigada pela oportunidade, mas eu vou continuar aqui no foco da faculdade e com os meus atendimentos e vamos ver o que vai dar, né? E aí, e realmente você fica balançado, porque você pode fazer por vários motivos a transição de carreira, né? Você pode fazer porque você foi desligado, aí você tem que se virar. Você pode planejar, né? Você pode começar um outro negócio, porque você tem que faturar, tem que trazer dinheiro para casa, e nisso você se descobrir, né? Mas no meu caso, eu fui ali me descobrindo aos poucos, né? Na caminhada que a gente descobre o nosso propósito, né? Às vezes a gente quer a resposta exata, né? Muitos jovens que eu converso, eles falam, mas eu quero saber o curso exato. E às vezes a gente não vai ter essa resposta em 2 meses e meio de processo. Entende? E às vezes a gente vai ter. Ô, Kátia, mas aí nesse momento em que você começou a atender, Uhum. você começou a se sentir mais realizada, você começou a entender que aquela clareza que você não tinha, naquele momento você começou a ter, existiu isso? Existiu uma satisfação muito grande quando você vê alguém se achar ali, né? Eu comecei a atender pessoas querendo fazer transição. Só que começou a aparecer muito jovens e adolescentes que estavam no período de vestibular e eles não sabiam que profissão escolher. Porque é uma dor. Sim. Existe muito isso. Ele sofre, porque hoje a gente olha mais velho e olha o jovem nessa situação e fala, não, mas é tranquilo. Mas ele é um peso, porque ele fala, o que eu vou fazer o resto da vida? E quando você é adolescente, né, os hormônios, né, falando biologicamente, tá tudo explodindo dentro de você, tudo é muito intenso, então para eles é um momento difícil. E aí começaram a me escrever, você atende jovens? Atendo, vamos lá. E aí começou a cair muito mais isso do que transição. Então eu entendo Olha. que foi o público direcionando para Ainda essa bem dor. que você fez esse curso, então, em conjunto, né? Muito. Então, te ajudou nessa Exato. parte. Deixa eu te perguntar também, Kátia, Uhum. um exemplo, tá? Existem várias pessoas que com certeza estão assistindo e que nós conhecemos Sim, que estão passando por esse momento sim. de não estar feliz. Por isso que eu te fiz aquela pergunta lá atrás, que você estava trabalhando pelo dinheiro, Uhum. né? Isso. E que existem várias pessoas que estão trabalhando hoje pensando no dinheiro e tem muito receio, muito medo de talvez sair e não achar um outro lugar que possa ganhar próximo ou não sei. Não vai ganhar mesmo. Então, exatamente. Não E o vai quê? ganhar. Não vai Vai mesmo. ganhar. Uhum. Então, No só início. que a parte, então, de sentimento, Tá. de felicidade, de estar 100% completo. Fala um pouquinho disso pra gente. O que vale a pena nesse caso? Obviamente, a questão financeira pesa muito, mas a Pesa. questão sentimental, da pessoa se sentir 100% feliz. Eu acho que isso é muito importante, você acordar, né? Ficar 8 horas, 9 horas fora de casa fazendo algo que você tem satisfação, né? Você vê que você tá contribuindo com a vida de alguém e mudando a vida de alguém. Né? Eu acho que isso é o ponto principal. Quando você tá trabalhando insatisfeito, é muito ruim. É muito ruim você acordar e não tá mais satisfeito com aquilo, às vezes serviu e você não tá mais. Então, eu acho que é importante, primeiro ponto, né? Quem tá passando por essa situação, né? Entender se isso realmente você gostaria de fazer uma outra coisa ou é o ambiente que você tá trabalhando que tá te deixando adoecido. Pode acontecer. Às vezes você muda para uma outra empresa, vai para um outro ramo. Ah, eu era de calçados, vou para confecção, é um desafio diferente, mas eu quero estar aqui no compras e isso muda. E aí você sente uma satisfação. Sim. Ou você realmente repensar se você quer. E aí o ponto é, quais são os seus valores? Primeiro ponto que você tem que pensar, né? Por que eu tinha um conflito? Porque o meu valor principal conflitava com o universo do varejo, né? Com a caída do varejo. Então, quando há esse conflito dos seus valores com o que você faz 10 horas por dia, vai dar. Você vai Mas sofrer. Tem, por exemplo, algum caminho que indica a pessoa conseguir encontrar os valores dela? Sim.
Por que eu pergunto isso? Porque durante um bom tempo da sua vida, Eu não consegui. né? Eu Exato. não tive, eu só consegui nesse curso ter essa clareza Exatamente. e um pouco lá na terapia, né? Eu falo que, assim, um bom caminho para seguir, né? Que eu vou estar exercendo isso no próximo ano é a terapia. Você buscar uma ajuda emocional, a terapia ela vai te ajudar muito isso. E tem profissionais incríveis que possam te ajudar a entender quais são seus valores, mas no processo que eu faço, existem ferramentas que te proporcionam a identificar esses valores, né? Quais são os seus valores? É você olhar um pouco para a sua vida, né? Por exemplo, assim, eu ficar... Por exemplo, o meu marido, ele fala assim, se você me colocar sentado numa cadeira, trancado, o tempo todo na frente de um computador, eu vou surtar. Para ele, o Vou que ficar é o louco. valor dele, né? É flexibilidade. Ele pode sair, fazer uma audiência, ele pode atender um cliente fora, ele pode ter essa flexibilidade de horário, ele pode chegar tarde, ele pode sair mais cedo. Então, para ele, isso é importante. Para outras pessoas, o importante é ter horário para entrar e sair. Eu Ter já uma conversei com segurança. muitas pessoas que, sim, que te dá essa segurança de horário para entrar, horário para sair. Então, quando você olha para a sua vida, o que te move? Né? O que é importante para você? Para mim, sempre foi minha família. Tem gente que é a grana. E tudo bem. Sim, Tá tudo bem, tá tudo certo, né? né? É o que te move. Se isso te satisfaz, te completa, tudo bem, corre atrás disso. Entende? Então, é você olhar para sua história e entender um pouco sobre você. Você tem que se olhar. No processo, a gente faz um exercício e sugere algum dos valores para a pessoa repensar. Porque é difícil você olhar sozinha, né? Tem até alguns testes que a gente faz, mas, por exemplo, flexibilidade de horário, você poder usar sua criatividade, você ter... trabalhar com pessoas. Tem jovens que eu pergunto assim: você trabalharia com pessoas? Deus me livre. Me põe numa sala fechada com computador. Então, aí você já vai começando a entender um pouco Qual que aquele perfil. o perfil dele, sei lá, exata, você pode ser uma pessoa de TI, né? Eu tô falando bem grosseiramente, Sim. mas tem um caso de uma menina que chegou para fazer o processo 18 anos comigo. Ela era vegana e ela queria fazer nutrição. E uma parte da nutrição, quando você vai começar a estudar, trabalha com animais. Entende? Ela não tinha essa clareza. E eu também não tive com 18. E ela falou, não, porque minha tia é nutricionista, eu quero ser nutricionista. E aí eu trouxe para ela, falou, quais são os seus valores, né? Você quer ter flexibilidade, família, o que é ter liderança? Ela, um dos meus valores são esses, mas é que eu sou vegana, isso leva a minha vida, porque é como se fosse não é uma religião, né? Mas eles seguem várias coisas, né? Os veganos. Não pode comer nada de origem animal. E como que você vai ser nutricionista? Você vai ter que indicar para as pessoas, né? É um Sim. conflito E no curso gigantesco. é um conflito, entende? Então, imagina ela participar dessa profissão, fazer esse curso, ela vai chegar lá na frente, ela vai... Tudo bem que ela pode se especializar, ser uma nutricionista vegana e tal, depois. Mas aquilo vai conflitar. No fim de tudo, a menina era fera, ela tinha escrito um livro de 500 páginas na Olha. adolescência. Ela super escrevia bem, ela tinha uma comunicação escrita maravilhosa, a gente foi discutindo aquilo, ela me deu o livro, eu fui lendo com ela, e aí ela decidiu, resumindo, né, fazer jornalismo. Nossa, mudou totalmente. Exatamente, porque ela tinha lá um ideal, que geralmente é isso, né? Eu tenho uma amiga que ela escolheu fazer direito porque o pai dela queria. Exato, eu ia falar, geralmente, mais ou menos segue o caminho da família ali, né? Ou então uma tia, ou o pai, o primo, né? Geralmente vai... E nem sabe se é exatamente, ainda mais a juventude que tá meio... Igual você falou, né? Os jovens tá tudo aflorado, então eles não têm uma real noção do que quer ser. Clareza. Não, da e clareza. fora, gente, que na minha época, vamos falar assim, né? Me senti muito velha, mas é isso, né? Não tinha tantas opções de curso, né? Hoje, para o jovem, tem tanta opção de faculdade. Você vai falar, vou fazer TI, tá? Mas dentro do TI, são tantas opções.
Então é muito difícil para um jovem, né, que não tem também experiências de treinar ali com a habilidade dele, de saber o que ele gosta, no que ele é bom, né? Tem mais facilidade para isso, mais facilidade para aquilo, ele saber se direcionar. Então, o processo de orientação, ele proporciona isso, ele olhar um pouco para as qualidades dele, para entender quais são os talentos, habilidades, dons que ele tem, para ver quais são as profissões que são vinculadas a esses talentos, essas habilidades que ele tem aflorada para estudar. Aí a gente estuda as profissões, eu coloco pessoas profissionais do ramo para falar com esses jovens, por exemplo, eu quero estudar direito. Aí peço pro meu marido falar, olha, fala aí o seu dia a dia, como é a sua rotina? Porque a faculdade é uma coisa, mas quando chega na rotina profissional é outra, tá? Então, como que é seu dia? O que você faz na sua rotina? Para o jovem ter uma ideia de como seria, para ver se aquilo faz ou não sentido para ele. Entende? Então, é importante ele saber a rotina, não só o que acontece no curso durante os 5 anos, no caso de direito, mas ele vai saber o que o profissional do direito pode fazer, né? Então, é muito difícil para o jovem, mas a gente tenta puxar as habilidades, os talentos que ele tem, e isso é uma coisa que todos nós podemos nos examinar e fazer. O que eu sou bom? O que eu passo horas fazendo, que eu não vejo, que ninguém nem me vê. Ainda eu brinco com jovens. Não vem falar que você passa horas no celular, que isso não vale. Na internet. A primeira coisa que eu falo, não, isso não. Mas o que você, por exemplo, passa horas fazendo e que você nem sente? O que já pessoas falaram, nossa, mas você é tão bom nisso. O que todo mundo pede para você fazer? Né? Então, assim, na família sempre pedem... Minha esposa fala que eu sou bom em esquecer as coisas. É mesmo? Em bagunçar a casa. Aí você precisa de vitamina B12. Em bagunçar a casa. Ó, a gente tá no processo agora de descobrir, inclusive talvez até você consiga me ajudar. Sim. Se eu tenho TDA. H. Acho que não, porque eu não sou tão hiperativo, né? Mas em questão de atenção... Porque eu tenho um certinho problema com foco e minha esposa sempre fala. Tamo junto. Eu também. Então, e a minha esposa sempre fala. Porém, a gente tá fazendo um curso de oratória, que a nossa última aula foi de feedback. E aí o professor deu feedback para todos, né? E no meu, ele comentou, ele falou, ó, de acordo com algumas experiências que eu tenho, que eu tive, algumas vivências, pode ser que você tenha algum TDAH ou TDA por conta que eu vejo que você tem um pouco de problema de foco, tal. Às vezes a gente tem que examinar e você tem que procurar uma ajuda. Ele falou... E o Júnior olhando bem atento pra ele falou, oi? Entendeu o quê? Eu? Do que você tá falando? Eu? Então, só que aí eu fui trocar uma ideia com a minha esposa e ela trouxe esse assunto um pouco mais sério. Ela falou, não, é muito verdade isso, só que tá acontecendo cada vez mais. E aí ela falou, às vezes acontece algumas coisas que você não tem, você não percebe. Você acaba perguntando, falando algo que foi falado recentemente e você nem percebe. Talvez, vai que isso não tá te atrapalhando no seu dia a dia profissional. Que você não sabe, às vezes, você não percebeu, você não teve essa percepção. Sim. Então... é uma brincadeira, mas que é verdade que eu falei. Minha esposa fala que eu sou bom em esquecer. Ele também, né? Ele às vezes fala alguma coisa pra mim e fala, lembra aquele negócio? Aí hoje mas ele você até... sempre foi assim? Ou você... Kátia, porque eu percebo... O TDA, ele surge, né? Ainda não sou profissional formada pra falar disso, né? Mas, assim, pelo que eu tenho vivenciado, ele surge na infância. Então, hoje a gente é super estimulado, né? O tempo todo com muita informação. Nosso cérebro, ele não acompanha tanto de estimulação que a gente tem, né? A gente não tem. Nosso cérebro não foi feito. Instagram o tempo todo, feed rolando, aí esse tempo todo com celular. WhatsApp, vocês trabalham com WhatsApp. Como desliga do WhatsApp? Exato. Então, mas é uma coisa que esse super estímulo também deixa a gente sem atenção. Então, é uma coisa para você pensar se pode ser isso. E o TDAH, o TDA, ele surge na infância, já tem traço. Então, você conversa com a sua mãe, com seu pai, seus irmãos, você já vê como que ele é. nunca percebeu.
Ele não Mas sabe. é muito eu isso. sempre Quando a fui gente tá exato. dentro da situação. E eu sempre assim, ó, sempre eu fui desligadão, sabe? Sempre fui desligado, tal. E sempre tive problema com foco. Tanto que leitura pra mim é uma dificuldade, né? Tanto que o podcast, eu amo esse formato de você conseguir adquirir conhecimento através de podcast, porque seria algo um pouco diferente da Você vai leitura. ouvindo, né? E aquilo você vai Exatamente. aprendendo. E aí você vê uma brincadeira que acontece, um comentário e tal, é muito dinâmico, né? Uhum. Então eu sempre gostei mais de obter conhecimento através de podcast do que leitura. Então talvez Sabe, eu acho depois... interessante você ir atrás, porque para investigar isso, quem faz esse tipo de avaliação é a neuropsicóloga, junto com um psiquiatra, né? Mas o neuropsicólogo ele faz uma bateria de testes, ele é uma pessoa especializada que faz, sabe, que se dedicou muito a estudar esses testes, para avaliar se você tem ou não. Eu acho que vale a pena, porque tem tratamento, né? Tem Vale. ajuda, tem dicas, práticas que você pode fazer no seu dia a dia que pode te ajudar. E você começa a perceber que tá te atrapalhando, não é só um Atrapalha. esquecimento bobo, né? Tem hora que começa a Sim. acontecer algumas coisas, por exemplo, com relação às minhas filhas, né? Às vezes acontece alguma coisa tal, que eu vou perguntar pra minha esposa, ou sei lá atrás, lembra que eu te falei? Não, e é um assunto de importância. Então, Sim. até o momento que você tá esquecendo coisas que não são relevantes, ok. A partir do momento que você começa a falar, putz, isso daí eu não poderia ter esquecido, né? Até no trabalho mesmo, às vezes acaba atrapalhando. Até o dia que você saiu descalço, né? Esqueceu de colocar o sapato. A minha esposa sabe que ela brinca, você só não pode esquecer que é casado. Pelo amor de Deus, né? Mas não, Concordo com ela. Sensível. Você vê que eu Concordo. esqueço tudo, né? Já tá com a desculpa pronta, já, né? Pois é, cara. mas eu acho legal. Assim, tem muitas crianças passando por isso hoje, né? Com esse questionamento também. Mas é bom você olhar. Porque isso pode te ajudar muito se você for procurar um neuropsicólogo, fazer uma terapia junto com um tratamento com psiquiatra, assim, é muito legal. É meio que assusta, né? Esse universo da psicologia, psiquiatria, ele assusta um pouco quando você fala, vai ao psiquiatra. Já falando, não tô louco, né? Já na hora já fala. Exatamente, mas não, gente, vai ajudar você no seu dia a dia, pro seu bem, né? É pro seu bem, é o autoconhecimento, autoconhecimento, a terapia, ela te proporciona isso, né? O autoconhecimento é uma das formas da gente se olhar, né? Entendendo que a gente é bom, do que a gente gosta, e se testando, se percebendo, para poder fazer escolhas, né? Sim. O Kat, Corretas. tem algum caso de algum atendimento que você realizou bacana, tipo de uma pessoa que tava fazendo uma coisa, talvez por uma obrigação ou por um planejamento, migrou para uma outra área e explodiu, deu super certo e ela nem sabia que ela tinha esse dom? Eu tenho uma jovem que foi um caso muito interessante. Ela é uma menina de Natal, porque aí eu atendi online, né? Claro, tava na pandemia. E aí ela já veio concursada, ela já estava fazendo faculdade, né? E essa jovem, ela fazia políticas públicas. Passou na Federal do Rio Grande do Norte. Inteligentíssima menina. Só que ela não estava contente ali fazendo a faculdade, já estava meio que engatilhando ali o trabalho. E aí a gente começou a entender o que ela gostava, quais eram as habilidades. E a menina super fera em pessoas, ela gostava das questões biológicas, ou seja, ela tinha toda trabalhar com gente. E aí nas políticas públicas, quando a gente falou de valores, ela sempre falava assim que ela era muito justiceira. Então, que gostava de justiça, igualdade, e isso era um dos valores dela. E aí eu fiquei pensando, tá, mas você vai trabalhar quando você se formar com o quê? Aí eu vou me formar vou trabalhar com coisas públicas, hospitais, prefeituras. Eu falei, e você acha que assim, como vai ficar esse seu valor da justiça dentro disso? Né? Como que você vai ficar? Porque a gente sabe como funciona a política, né? Hoje, os órgãos públicos e tudo mais. E aí ela ficou super assustada. Ela falou, não, realmente, assim, talvez seja esse o motivo. E aí durante o processo, a gente entendeu que ela queria fazer medicina. Né? A gente entendeu as habilidades. E aí... Bem diferente até.
bem diferente. Muito. O oposto. Entende? Como que é Sim. importante Olha. você olhar para isso? E aí tinha uma ferramenta, como ela já tinha passado no vestibular lá dentro da faculdade, tinha como ela fazer só uma prova, que não era nem um vestibular, para ela migrar para o curso. Era difícil essa prova, tal, mas tinha como ela fazer lá dentro mesmo. Tinha um atalho. Isso, para ela fazer não ficar se matando, porque vestibular de Sim, medicina é muito sim. difícil, assusta, e talvez tinha essas questões que assustavam, né? E ela às vezes não se achava capaz. Inteligentíssima, mas ela não conseguia se olhar. E aí ela fez esse movimento Olha que de ir legal. para a área da medicina, né? Eu preciso até saber como ela tá, porque eu falei para ela, quando você se formar, eu quero ir aí. Sim, não, e Na imagina sua que legal, formatura. É, esse eu encontro. eu quero muito. E São crenças limitantes também, né? sim, Envolve É isso, muitas, essa muitos questão, essa aspectos. questão de crença limitante é bem legal, né? Eu e o Júnior até conversa bastante sobre isso, porque, então, voltando na sua história mesmo. uhum, Então, quando você, em Carapicuíba, sim, né, você tinha aquela crença de limitante de, exato. eu não vou, Nunca. eu trabalhar lá? Não, eu não, nunca. E olha só, uma amiga te levou, então, para entregar o currículo na agência e, de repente, você estava dentro da C&A. Exato. E da C&A para o mundo, vamos dizer assim. É, porque a CA me proporcionou um universo que eu não conhecia, né? Vivenciar algo que até então você não tinha É, eu vivido, lembrei de né? uma história, vou compartilhar. Claro. Eu nunca tinha comido comida japonesa. E eu tinha mais de 20 anos. E aí, uma chefe minha, a Vera, ela trabalha de Santini. Eu não sei se ela tá lá ainda, faz um tempo que eu não falo com ela, mas eu acho que sim. E ela falou assim: hoje é seu aniversário, essa semana é seu aniversário, não sei se ela nem lembra disso. Eu vou te levar pra comer comida japonesa. Eu, Meu Deus. Meu Deus. sei. Então, E aí eu fui com ela, ela me levou. E ela falou assim: você nunca comeu? Ela percebeu que eu tava com sede. Eu falei: sim. não. Ela falou assim: o primeiro você não vai gostar. Mas depois você vai se acostumar, é muito bom. E aí ela me levou, me proporcionou isso, entende? Eu fui conhecendo um universo que eu não tinha conhecido. Então, e quantas pessoas não Não tem passa por isso, né? exatamente de e achar que é impossível. Exato. Eu acho que assim, falando até trazendo um pouco para minha carreira, quantas vezes você olha, muitas pessoas que eu converso de 40 anos que não fizeram o processo comigo, mas pensam em fazer a transição de carreira, pensam em mudar, têm medo, eu falo, a vida é uma só, a gente estamos aí, somos novos, dá tempo de estudar. A minha sala da faculdade, metade tem mais de 40 anos. Sim. Metade são jovens, que eu tenho muita afinidade, entendeu? Olha. Mas a maioria são mulheres, tem poucos homens, mas a maioria são mais de 40. Então, assim, a gente sempre pode recomeçar. A gente sempre pode tentar fazer algo diferente, algo novo, né? Eu não sei, eu acho que não sei, eu penso hoje, assim, você ficar muito tempo fazendo aquela mesma coisa, estando insatisfeito, eu acho que você tem que parar para pensar, se planejar para fazer essa mudança, né? Que nem eu falo, você tem que estar bem emocionalmente, financeiramente. Não é um mar de rosas você fazer uma transição de carreira. Eu acho que tem que deixar isso Envolve um claro, porque planejamento financeiro, né? muito, você tem que se planejar, você tem que ter ali, dependendo do curso que você for fazer, no meu caso, 5 anos, né? Que eu vou começar a atuar ano que vem, como psicóloga, ainda não tenho retorno como psicóloga disso, né? Exato. Como orientadora vocacional e o meu trabalho lá com meu marido e tal. Mas eu não tenho. Então você tem que ter um plano B ali até você chegar no seu objetivo. Porque quando você faz uma transição de carreira, você tem que começar tudo do zero, entende? Eu vou começar tudo do zero quando eu começar ali como psicóloga. Eu vou ter que criar o meu público, Sua criar identidade um no novo consultório, ramo. porque hoje os atendimentos de orientação são coisas distintas, né? Eu tenho que fazer online e tal, então é um outro nicho. Mas eu também tive que começar ali. Também foi difícil. Você tem que captar. Você é o eu empreendedor, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Então, você tem que fazer. Você é o marketing, você é o financeiro, Sim. né? E ter trabalhado no varejo, na Showbiz, me ajuda, porque na Showbiz você planeja, você compra, você desenvolve produto, você vai para o fornecedor, você vai para a loja, você monta vitrine. Então, isso, o varejo contribuiu muito, né? Então, quando você quer fazer ter uma carreira diferente, fazer essa transição, é possível.
Tudo é possível que crê, né? Isso é Eu verdade. acredito muito nisso. Tudo é possível que crê. Se você coloca isso, os seus planos para Deus, eles serão bem-sucedidos. Tudo posso naquele que me fortalece. É. É. Então eu tenho um provérbio que fala isso, né? Eu coloco os meus planos para Deus e eles vão ser bem-sucedidos. E seja perito naquilo que você faça. Seja especialista no que você faz. Né? Se dedica, seja o melhor. Então, Independente do que for, né? Independente do que for. Então, quando eu era mensageira lá na C&A, que eu entregava correspondência, eu queria ser a melhor mensageira. Entendeu? Não queria errar. Queria ser destaque dos mensageiros. Eu queria sempre mais. Eu acho que a ambição, ela é necessária. A gente precisa ter ambição, a gente precisa crescer. Eu acho que às vezes eu conversando com muitos jovens, eu atendi mais de 30 jovens nesse período, que foi o maior foco. É o que foi caindo. Eu vejo um pouco dessa falta de ambição. Não, você tem que querer, você tem que se ver lá, advogada, atuando, né? Eu falo para os jovens, você tem que se ver lá já formada. Se você não sonhar, você não parte da mudança. Se eu não tivesse sonhado ser psicóloga, eu não estaria me formando agora, entende? Me formando e muito feliz com isso. No dia da minha formatura, se tu tem ideia, eu vou comemorar muito, porque é uma jornada, né? É a realização de um sonho. Sim. Tem até um livro que fala um pouco sobre isso, que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções, emoções geram atitudes. Comportamentos. Né? E aí as coisas vão se construindo. Sim. Isso até é uma técnica da psicologia chamada teoria cognitivo-comportamental, né? Que é a emoção, seus pensamentos geram emoções, suas emoções geram comportamentos, né? E aí é trabalhado isso dentro da terapia, é muito legal. É uma linha que eu gosto muito. Que legal. Pretendo trabalhar com ela. A galera que está nos acompanhando, que pensam, né, em fazer essa transição de carreira, a Kátia com certeza já tinha falado, deixa aberto aí, né, as redes sociais delas vai estar no YouTube aí, ou entre em contato através da gente. Sim, a Kátia está auxiliando, ajudando. Super à disposição para falar um pouco sobre isso. Mas, legal. E aproveitando o gancho também, para quem quer mudar o visual da loja, entre em contato com quem? Luizinho da Perfitubos, meu jovem. O Luizinho, ele é um artista, né? Então você que tem uma certa preocupação, tem uma loja de calçado, quer colocar confecção ou quer mudar a sua loja, entre em contato com ele e não se preocupa com mais nada. Mais nada. Ou para quem tem uma loja e quer abrir a segunda loja e não sabe por onde começar, acabamos de dar a dica, né, meu jovem? Porque o Luizinho, até anotei aqui, ó, ele faz arara para confecção, mesa de valorização, banca de calçados, gôndolas de calçados, armário para confecção, para as melhores e maiores lojas que estão nesse plano de expansão hoje no nosso Brasilzão e nosso São Paulo, né, meu jovem? Exatamente, ali tem algumas fotos do que o Luizinho faz. Então, galera, você que pensa em mudar, reformar, mudar sua loja de qualquer maneira, entre em contato com o Luizinho que ele vai cuidar tudo para você da melhor maneira possível, você não vai precisar se preocupar com nada. O Luizinho, inclusive, já veio aqui e ele falou de muitos clientes desses que a gente cita em alguns episódios aqui, o cara fala para ele, Luizinho, toma a chave, se vira, eu quero a loja pronta tal dia. Então, o cara, faz isso com ele também. O cara é um verdadeiro artista, dá uma olhada, meu jovem. É isso aí, Luizinho e o Thiago lá da Perfitubos. Entre em contato, você que pensa em comprar mesas de valorização, toda a parte aí de equipamento de loja e também de reformas. É isso aí, Perfitubos, meu jovem. Bora! Caramba, cara, Kátia, que prazer. Bacana, que honra ouvir, compartilhar conosco sua história. É um prazer estar aqui, gente. Me senti muito honrada pelo convite. Muito obrigada por dar essa oportunidade. O trabalho que vocês estão fazendo é muito incrível. Né, dando voz aí pro povo do varejo, né, até quem saiu do varejo, mas é muito grata ao varejo por tudo que ele me proporcionou, né, e até esse momento que eu vivo hoje, sim, né, eu tenho fruto de um trabalho de 25 anos lá no varejo, né. Que bacana, e vamos também dar os créditos aqui, né, ao Renem. Ai, querido Renem. Querido Renem, eu até brinquei com ele, é o Gentleman do calçado, né? Ele é um... Aí a Juliana Rui também, que... É a Ju, uma amigona minha mesmo. Parceiraça. Parceira, e nossa também, já veio 2 vezes aqui, na próxima vai pedir música. Fantástico. Então, na próxima ela já vai ter que compartilhar os boletos com a gente. Muito obrigada, gente. Gratidão por ter vindo aqui, tenho certeza que foi um episódio histórico, a galera que tá passando por uma dificuldade semelhante à sua. Sim, ou que talvez nem sabe que tá passando por essa dificuldade, né? Que talvez ela sabe que alguma coisa não tá boa.
na vida dela. Sim. E ela com certeza se identificou em algum momento desse episódio. Então, só gratidão por você ter vindo aqui. Eu tô à disposição. Quem quiser mandar direct, falar com vocês, estou à disposição para bater um papo, tomar um café. Sem lágrimas, com lágrimas. Sem lágrimas, com lágrimas. Do jeito que quiser, tá é bom? muito bacana que o que te falaram, que você combina com a profissão ali de psicóloga, tal, combina com o que você tá cursando, a gente sente isso nessa conversa. É mesmo. Você tem uma fala tão gostosa, assim, tão tranquila, passa uma né? calma, né? Isso, uma paciente, Uma paz, assim, pô, né? Que bom, gente. Um ótimo feedback, É né? Pra eu verdade. continuar ali no propósito. Obrigada. é uma conversa meio que acalma, assim, traz uma tranquilidade, sabe, gostoso. Então, com certeza, quando você se formar, fala pra gente aí. Quando eu me formar, eu aviso vocês, hein? Pra vocês divulgarem aí. É, Então, pode deixar, exatamente. tá combinado. É isso aí, É atender a gente, né? Atender é louco aqui, ó. Ela vai me encaminhar pro psiquiatra direto, né? Não, não é comigo não, Lucas. Ai, gente. O meu caso é neuropsicólogo, você comentou, né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela super ajuda. Se realmente foi constatado que você tem, a terapia cognitivo-comportamental ajuda no seu dia a dia com ações práticas para te ajudar a lidar com o TCC. E às vezes tem medicação, mas nem sempre é caso de medicação. Entendeu? Na parte veterinária tem isso também? Ai, meu Deus. É, vocês sabem por quê, né? Você quer que eu fale? É um gato, né? Encerra daquele jeitinho, vai lá, meu jovem. Galera, curte, se inscreva, compartilha, manda pra geral, todo mundo aí que você conhece que quer fazer transição de carreira, manda pra essa pessoa, ajuda ela. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!